Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora o nosso Boletim Legislativo, primeiro de 2021, e não podia ser diferente, né? Com as principais notícias aqui da Câmara de São José dos Campos. Bom, e a gente abre o boletim de hoje já falando da situação da pandemia de Covid-19 aqui na nossa cidade. A partir de hoje começam a valer as regras que colocam São José na fase vermelha da quarentena mais restritiva. Sendo assim, a maior parte do comércio vai ficar fechada até que a Prefeitura anuncie uma possível flexibilização que, segundo o Executivo, vai acontecer assim que forem registradas tendências de queda nos números da doença. Mesmo estando na fase laranja pelo Plano São Paulo, a Prefeitura de São José dos Campos decidiu adotar na cidade as regras da fase vermelha. Sendo assim, a partir desta segunda-feira, só os serviços essenciais poderão funcionar com atendimento presencial. Estamos falando de supermercados, farmácias, padarias, postos de combustíveis, oficinas mecânicas e lojas de material de construção. Todos os outros setores deverão permanecer fechados e não poderão funcionar. Isso vale para o comércio em geral, além de salões de beleza, academia, shoppings, bares e restaurantes, sendo que para os serviços de alimentação só é permitido o atendimento via delivery. O anúncio foi feito pelo prefeito Felício Ramute em uma coletiva de imprensa que também contou com a presença do secretário de Saúde e outras autoridades. O presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, e os vereadores Dr. Elton, Dulce Rita, Rafael Pascucci e Renato Santiago também acompanharam a coletiva. O prefeito afirmou que um decreto vai ser publicado com as novas regras, as quais, segundo ele, são necessárias para frear o aumento do número de casos. Ainda de acordo com Felício, diretores de hospitais da cidade relataram uma alta expressiva nas notificações da doença na cidade nas últimas semanas. Baseado em dados, informações, nos hospitais privados, nos hospitais públicos, nos nossos técnicos, no nosso comitê de enfrentamento, que tomou a decisão de regredir São José para a fase vermelha. É a hora de um freio de arrumação. A sociedade abusou, esqueceu que estava em pandemia no final do ano e nós estamos colhendo agora esses frutos. Então é a hora da gente tomar uma atitude, se antecipar, porque a disseminação da doença nessa segunda fase é muito mais rápida do que da primeira fase. Ainda na coletiva, o secretário de Saúde, Danilo Stanzani, acrescentou que, em São José, a Prefeitura, com o apoio do Comitê da Saúde, fará semanalmente uma nova classificação da cidade, com base nos números da doença. Danilo também declarou que a média móvel de número de casos confirmados nos últimos dias já ultrapassou o pico da primeira onda, e a ocupação de leitos de UTI está perto de ultrapassar a maior marca da primeira onda. A região está no laranja para o estado, mas a gente sabe que a situação aqui não está boa. E pensando nas pessoas, na população, o prefeito mais uma vez acatou, como todas as vezes, acatou a indicação do comitê e vamos fazer essa involução, digamos assim, para a fase vermelha, para tentar conter o crescimento do vírus. Os números começaram a cair, teve melhora do quadro, isso dá segurança para a gente evoluir de fase com tranquilidade. Para os vereadores que estiveram na coletiva, o endurecimento das medidas de enfrentamento do novo coronavírus pode ajudar na diminuição dos novos casos na cidade. Agora é o momento de fato fazer uma nova ação, uma nova ação para dar uma freada, para conter ainda que mais gente que não possam ser contaminadas. Como foi apresentado aqui, um número muito grande que subiu hoje, praticamente estava mostrando 81% dos leitos estão ocupados na nossa cidade. Então isso realmente é muito gravante. Então é preciso que se faça de fato uma nova ação em conjunto com o Hospital Municipal e os hospitais público e privado. Enfim, e é um trabalho de toda a sociedade. Agora cabe cada um de nós, de fato fazer a sua parte. Estamos com medo de que esse número transcenda ou ultrapasse as nossas possibilidades de atendimento. Então, eu acredito que é responsabilidade. A gente parte para o vermelho agora, tenta barrar um pouco o crescimento e daí a gente dá entrada na fase de vacinação, que pode realizar inicialmente uma
talvez a imunidade de rebanho e a gente tem uma previsão de que, quem sabe, daqui nos próximos meses a gente consiga ter todos os índices controlados e a vida tentando voltar ao normal. Frente aos números e frente aos dados das equipes técnicas, realmente se fez necessário esse avanço à fase vermelha para que a gente possa reestruturar nosso sistema de saúde, para atender as pessoas e não entrarmos em colapso e perdermos mais vidas. A presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Eliane Maia, disse que foi surpreendida pela decisão e que vai orientar os comerciantes durante esta nova fase em que a cidade está no Plano São Paulo. O que a CEI vai fazer agora é uma divulgação grande para todos os nossos associados, para o comércio em geral, sobre as novas regras que vão ser colocadas hoje pelo decreto e, mais ainda, um apelo mesmo para toda a população, para que todos possam colaborar. Porque, como foi anunciado, essa avaliação será feita semanalmente. Então, pode ser que a partir de segunda nós estejamos uma semana toda na vermelha, mas a partir da semana que vem não, a gente já possa voltar para a laranja. Então, isso exige uma participação de todos. E contrários à medida que coloca São José na fase vermelha, comerciantes da cidade realizaram uma manifestação na manhã de hoje na Porta do Paço. Eles pediam a reabertura de parte das atividades, mas seguindo as regras que limitam o número de clientes em cada estabelecimento. E a gente sabe que a pandemia também tem influenciado no fechamento de postos de trabalho. Por isso, é sempre bom reforçar aqui as vagas em aberto na cidade, né? Então, confira na nossa agenda de serviços as oportunidades de emprego disponíveis em São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para acabador de mármore, ajudante de obras, armador de ferragens, auxiliar de almoxarifado de obras, auxiliar de limpeza, copeiro de hotel, cuidador de idosos, eletricista de autos, farmacêutico, fisioterapeuta, greidista de terraplanagem, instalador de autovitrais, instalador de mármore, mecânico de autos, mecânico de manutenção, meio oficial de mecânica, meio oficial de refrigeração, meio oficial eletricista, operador de escavadeira, operador de extrusora, operador de rolo compactador, pedreiro, representante comercial, supervisor de vendas, técnico em eletrodoméstico, técnico em refrigeração, telhadista, trabalhador de pecuária, vendedor consignado, vendedor interno e vendedor pracista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora vamos falar da nova gestão do Legislativo, para esse mandato que teve início agora em janeiro. Então, no primeiro dia do ano, os vereadores eleitos tomaram posse e também já definiram quais parlamentares vão ficar à frente da mesa diretora e também das comissões permanentes aqui da Câmara. Por isso, nós preparamos uma reportagem apresentando para você essa nova configuração do Legislativo. Confira. Desde 1º de janeiro, a Câmara de São José dos Campos deu início à nova legislatura para o mandato que vai de 2021 a 2024. E com o começo dos trabalhos, os vereadores definiram os parlamentares que vão comandar a gestão do Legislativo para os próximos 2 anos e também aqueles que farão parte das 8 comissões permanentes da Câmara pelo mesmo período. Para a mesa diretora, os nomes escolhidos foram Robertinho da Padaria, reeleito como presidente, Juvenil Silvério, que ocupa o cargo de primeiro vice-presidente, Lino Bispo como segundo vice-presidente, Marcão da Academia na cadeira de primeiro secretário e Marcelo Garcia como segundo secretário. A mesa diretora tem o papel de dirigir os trabalhos em plenário, como votações de documentos e projetos de lei, além de organizar a pauta das sessões, elaborar e alterar o orçamento da Câmara, entre outras atribuições administrativas. Agora, falando das comissões permanentes, os nomes escolhidos foram: para a Comissão de Cultura e Esporte, Fabião Zagueiro, presidente, Roberto Chagas, relator e Tomás Henrique, membro. A de Saúde terá Dr. Elton como presidente, Dulce Rita como relatora e Zé Luiz como membro.
Os nomes para a Comissão de Justiça e Redação foram Dr. José Cláudio, presidente, Juvenil Silvério, relator e Rafael Pascucci, membro. O vereador Fernando Petit foi eleito presidente da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, Juvenil, relator e Lino Bispo, membro. Já para a Comissão de Meio Ambiente, Milton Vieira Filho é o presidente, Marcelo Garcia, relator e Amélia Naomi, membro. Os nomes da Comissão de Economia e Orçamento são Marcão da Academia como presidente, Roberto do Eleven como relator e Júnior da Farmácia como membro. Já os escolhidos para a Comissão de Educação e Promoção Social foram Walter Hayashi como presidente, Renato Santiago como relator e Juliana Fraga como membro. E a Comissão de Ética, a única que tem composição diferenciada, com 5 membros, conta com os seguintes vereadores: Dr. José Cláudio, presidente, Júnior da Farmácia como membro e Roberto do Eleven, Fabião Zagueiro e Amélia Naomi como relatores. As principais funções das comissões permanentes são analisar projetos de lei, propor pareceres, além de estar envolvidas na realização de audiências públicas. Vale lembrar que, de acordo com o regimento interno da Câmara, os nomes eleitos tanto para a mesa diretora quanto para as comissões ocupam os cargos por 2 anos, ou seja, até 2022. Para o biênio 2023-2024, novos membros serão escolhidos para as funções. E geralmente em todo início de mandato também são esperadas mudanças na gestão do município. Aqui em São José, o prefeito reeleito, Felício Ramute, anunciou alterações no comando de algumas das secretarias da cidade. Ao todo, 10 novos nomes vão ocupar cadeiras no secretariado de São José. São José dos Campos começa 2021 com mudanças no secretariado da cidade. A nova equipe de secretários tem 10 alterações em relação à primeira gestão do prefeito reeleito Felício Ramute. As novidades ficam na Secretaria de Apoio Jurídico, com a entrada de Guilherme Malvese Bellini, de 43 anos, para o comando da pasta. Na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, com Antero Alves Beraldo, de 51 anos, que já foi secretário de Proteção ao Cidadão de São José entre 2017 e 2019. Na Secretaria de Educação e Cidadania, que tem agora como secretário Jones Rodrigues Santos, de 38 anos. Na Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, com Kátia Rieira Machado, de 56 anos, à frente da pasta. Na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, que terá como secretário Odilson Gomes Braz Júnior, de 49 anos. Na Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, com o novo secretário Glaucio Lamarca Rocha, de 55 anos. Na Secretaria de Proteção ao Cidadão, que será comandada por Bruno Henrique dos Santos, de 35 anos. E na Fundase Cepaz, com Jorge Zenha, de 31 anos, que será o secretário mais jovem da gestão. Além desses novos nomes, o secretariado da Prefeitura de São José tem ainda 2 mudanças internas, com José de Melo Correia, que foi secretário de Gestão Administrativa e Finanças e agora assume a assessoria de projetos especiais, e Devair Prietaroia, que estava à frente da Secretaria de Proteção ao Cidadão e assume o Instituto de Previdência do Servidor Municipal. As demais pastas permanecem sem alterações de secretários. Dessa forma, Danilo Stanzani continua no comando da Secretaria de Saúde, Alberto Mano Marques permanece secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Minoro segue na Secretaria de Manutenção da Cidade, Paulo Guimarães continua como secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Manara permanece na Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade e José Nabuco Sobrinho segue à frente da Urban. E vamos agora ver como fica a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã. A tarde desta segunda-feira será de sol entre nuvens e deve chover. A máxima será de 32 graus e a mínima é de 21. Na terça-feira, a previsão de sol entre nuvens se mantém com chances de chuva durante a tarde. As temperaturas variam um pouco e a máxima é de 32 graus, mínima 20.
Bom, e para fechar o nosso boletim, nós vamos te apresentar as primeiras de uma série de entrevistas com os novos vereadores que nós vamos exibir aqui no jornal e também no Semana Legislativa. Na entrevista, nós perguntamos aos vereadores quais as bandeiras e prioridades para esses próximos 4 anos aqui no Legislativo. Então vamos ver o que falaram a vereadora Amélia Naomi e o vereador Dr. Elton. É um desafio enorme, cada mandato ele tem um papel, uma função, né? Mas todos os meus mandatos, ele sempre foi pautado na luta, na defesa dos trabalhadores, das mulheres, sempre nessa questão dos direitos humanos, na defesa do cidadão, da cidadã. Então, meu mandato também, o próximo, será com essa pauta, que é uma pauta que eu venho desde o início, né? Eu fui metalúrgica do Sindicato dos Metalúrgicos, fui diretora do sindicato e tenho pautado sempre. E neste momento, com a pandemia, com o desemprego, né? Então esta pauta será presente no meu mandato. Eu estando agora no segundo mandato, para mim é uma consolidação de tudo aquilo que a gente pôde realizar nos primeiros 4 anos de mandato. Muitas ações a gente pôde fazer, atendendo principalmente as pessoas que mais necessitam. E o que eu pretendo nesse novo mandato é continuar ações importantes que precisam ser continuadas. Sendo médico e tendo todas as minhas ações principalmente voltadas para a área da saúde, eu acredito que esse foco ainda se manterá. Uma das ações que fiz de maneira bastante importante é mudar o foco para as demandas de saúde mental, porque eu acredito que saúde mental faz parte de todo o compêndio de necessidades de saúde do ser humano como um todo. E diante da pandemia que nós tivemos, né, e ainda estamos tendo, com o aumento de uma segunda onda agora, o nível de sofrimento e de problemas, de demandas de saúde mental também vão ser muito importantes nos próximos anos. Então eu acredito que trabalhar nesta área continuará sendo o meu foco. E o primeiro boletim do ano termina aqui. A gente te espera amanhã e ao longo de todo esse ano, sempre com as principais notícias aqui da Câmara de São José. Até amanhã e um grande abraço.